Artigo 24. As comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios da autoridade judicial, além de outros previstos no regimento interno, em matéria de interesse do município, e serão criadas pela Câmara, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado, em prazo certo, adequadas à consecução de seus fins, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Seção 6. Do Processo Legislativo. Artigo 25. O processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à Lei Orgânica. 2. Leis complementares à Lei Orgânica. 3. Leis ordinárias. 4. Decretos legislativos. 5. Resoluções. Artigo 26. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara de Vereadores. 2. Do Prefeito. 3. De cidadãos, mediante iniciativa popular assinada por, no mínimo, 5% dos eleitores do município. Artigo 27. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Artigo 28. A emenda aprovada será promulgada pela mesa da Câmara de Vereadores, com o respectivo número de ordem. Artigo 29. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão permanente da Câmara de Vereadores, ao prefeito e aos cidadãos. Artigo 30. A iniciativa dos cidadãos será exercida através da apresentação de propostas de emenda à lei orgânica e de leis de interesse do município, necessária a manifestação de, pelo menos 5% do eleitorado. Artigo 31. São de iniciativa privada do prefeito as leis que disponham sobre 1. Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou indireta. 2. Fixação ou aumento de remuneração de servidores. 3. Regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de servidores públicos. 4. Organização administrativa, serviços públicos e matéria orçamentária. 5. Desafetação, aquisição, alienação e concessão de bens imóveis do município. Artigo 32. Compete exclusivamente à Câmara de Vereadores a iniciativa das leis que disponham sobre sua organização interna. Artigo 33. O prefeito poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa tramitem em regime de urgência. Parágrafo 1º. Se a Câmara de Vereadores não deliberarem até 30 dias, o projeto será incluído na ordem do dia. Sobrestando, se a deliberação quanto aos demais assuntos, até que se ultime a votação. Parágrafo 2º. Os prazos do parágrafo anterior não correm nos períodos de recesso. Artigo 34. O regimento interno da Câmara de Vereadores disporá sobre decreto legislativo e resolução. Artigo 35. A discussão e votação da matéria constante na ordem do dia só poderá ser efetuada com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 1º. A aprovação da matéria em discussão, salvo as exceções previstas nesta lei orgânica, dependerá do voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão. Parágrafo 2º. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes matérias: 1. Código de Obras. 2. Código de Posturas. 3. Código Tributário. 4. Lei do Plano Diretor. 5. Estatuto dos Servidores Públicos. 6. Rejeição de veto. Artigo 36. Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será enviado ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará e promulgará. Parágrafo 1º. Se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo-á. Total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento, comunicando ao presidente da Câmara as razões do veto. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo, referido no parágrafo anterior, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata.
Sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, a Câmara deliberará sobre o veto, em um único turno de votação e discussão, no prazo de 30 dias de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 3º. Se o veto for mantido, será o projeto enviado ao prefeito para, em 48 horas, promulgá-lo. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo de 15 dias, sem a sanção do prefeito, observar-se-á o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 5º. Se a lei não for promulgada pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 3º e 4º, o presidente da Câmara promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá aos demais membros da mesa nas mesmas condições fazê-lo, observada a precedência dos cargos. Artigo 37. O projeto de lei que receber parecer contrário, quanto ao mérito, da Comissão Geral de Pareceres, será tido como rejeitado, salvo com recurso ao plenário, na forma do regimento interno. Artigo 38. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo prefeito municipal à Câmara de Vereadores, nos termos da lei e nos seguintes prazos. 1. Plano Plurianual, até 15 de junho. 2. Diretrizes orçamentárias, até 1º de agosto. 3. Orçamento anual, até 31 de outubro. Parágrafo único. A Câmara de Vereadores deliberará sobre os projetos mencionados nos seguintes prazos. 1. Plano Plurianual, até 30 de julho. 2. Diretrizes orçamentárias, até 15 de setembro. 3. Orçamento anual, até 15 de dezembro. Artigo 39. O regimento interno da Câmara de Vereadores disporá sobre 1. Indicações. 2. Requerimentos. 3. Proposições. 4. Pedido de informações. 5. Moções. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 40. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Artigo 41. O Prefeito e Vice-Prefeito tomarão posse e assumirão o exercício na sessão solene de instalação da Câmara de Vereadores, no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição e prestarão compromisso de cumprir com a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica Municipal e a legislação em vigor. Parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito e vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 42. O vice-prefeito substitui o prefeito em caso de impedimento e o sucede em caso de vaga ocorrida após a diplomação. Parágrafo único. Cabe ao vice-prefeito, além de substituir o prefeito em seus impedimentos e sucedê-lo em caso de vaga, cumprir missões para as quais for especialmente designado, bem como 1. Exercer a função de ouvidoria, reportando-se ao prefeito e órgãos competentes. 2. Organizar os gestores do município junto às empresas contratadas, juntamente com cada secretário, a que o objeto do contrato for pertinente. 3. Representar o prefeito municipal na assinatura de convênios e congêneres, através de delegação expressa. 4. Promover as reuniões e consultas a segmentos da comunidade, sempre que requerido em lei, como, no caso das leis do Plano Plurianual, de diretrizes orçamentárias e orçamentária anual. 5. Outras atribuições afins. Artigo 43. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício da prefeitura o presidente da Câmara de Vereadores ou seu substituto legal. Artigo 44. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Artigo 45. O prefeito ou vice-prefeito, quando em exercício, não poderá ausentar-se do município ou afastar-se do cargo, sem licença da Câmara de Vereadores, sob pena de perda do cargo, salvo por período não superior a 15 dias consecutivos. Artigo 46. O prefeito poderá licenciar-se: 1. Quando a serviço ou em representação do município. 2. Quando impossibilitado do exercício de cargo, por motivo de doença,
devidamente comprovada ou